O chá que eu vou te apresentar hoje não é novidade na natureza, mas é novidade para a maioria das pessoas que sofre com gordura no sangue e nem imagina que tem algo assim ao alcance das mãos, disponível em qualquer mercado, barato, fácil de preparar e com evidências científicas crescentes que sustentam o que médicos e pesquisadores ao redor do mundo já vêm observando há décadas. Vamos começar pelo começo. Quando a gordura se acumula no sangue, ela não fica ali parada sem fazer nada, ela age. O colesterol LDL, que é o tipo que a gente chama de ruim, tem uma característica perigosa, ele se oxida e quando ele se oxida, ele começa a se depositar nas paredes das artérias, vai formando uma plaquinha. Essa plaquinha vai crescendo, endurecendo, estreitando o espaço por onde o sangue passa, e aí você começa a ter pressão alta, cansaço sem explicação, falta de ar aos pequenos esforços, dor no peito, dormência nos membros. O corpo vai gritando de formas diferentes que algo não está certo, e quando o entupimento é grande o suficiente, aí vem um infarto, o AVC, o evento que muda tudo ou encerra tudo. Eu não estou dizendo isso para te assustar. Estou dizendo isso porque você precisa entender a seriedade do que estamos falando. E, ao mesmo tempo, a beleza de descobrir que existem caminhos simples que ajudam o seu corpo a se defender disso todos os dias. Começando pela manhã, ainda em jejum, com uma xícara de chá. O chá que eu recomendo como parte de uma rotina matinal para pessoas que querem cuidar da saúde cardiovascular é o chá de gengibre com canela e limão. Mas antes que você pense, já ouvi falar disso, me deixa te explicar de verdade o que cada um desses ingredientes faz dentro do seu corpo. Porque quando você entende o mecanismo, você para de tratar o chá como uma superstição e começa a tratá-lo como o que ele realmente é, um recurso terapêutico natural com base fisiológica sólida. O gengibre é uma raiz que contém compostos chamados gingeróis e shogaóis. Esses compostos têm uma ação anti-inflamatória muito potente. E por que isso importa no contexto da gordura no sangue? Porque a inflamação crônica é um dos principais fatores que aceleram o processo de aterosclerose, que é justamente o nome técnico para o entupimento das artérias. Quando o seu corpo está inflamado de forma silenciosa e constante, o colesterol LDL se oxida mais facilmente. A parede das artérias fica mais vulnerável ao depósito de placas e o risco cardiovascular aumenta de forma exponencial. Estudos publicados em revistas científicas como o International Journal of Preventive Medicine e o Journal of Ethnopharmacology mostraram que o consumo regular de gengibre está associado a redução significativa nos níveis de triglicerídeos e colesterol total. Em alguns estudos, a redução foi de até 12 a 14% nos triglicerídeos depois de poucos meses de uso consistente. Isso não é pouco, isso é o tipo de resultado que muda um exame. A canela, por sua vez, tem um papel diferente, mas igualmente importante. Um dos grandes vilões silenciosos da gordura no sangue é a resistência à insulina. Quando seu corpo para de responder bem à insulina, o fígado começa a produzir mais triglicerídeos. É um ciclo vicioso. E a canela tem compostos como o cinnamaldeído e os polifenóis que melhoram a sensibilidade à insulina. Isso significa que, ao incluir canela na sua rotina, você está atacando um mecanismo raiz que alimenta o acúmulo de gordura no sangue. Pesquisas publicadas no Diabetes Care e no European Journal of Clinical Investigation mostraram que a canela, especialmente a canela do tipo Ceilão, a verdadeira, ajuda a reduzir a glicose em jejum, melhora o perfil lipídico e tem ação antioxidante. E antioxidante, no contexto de colesterol, significa exatamente isso: proteção contra a oxidação do LDL, que é o passo que transforma o colesterol de um componente necessário do corpo em uma ameaça para as artérias. E o limão entra com a vitamina C e os flavonoides. A vitamina C é um dos antioxidantes mais estudados e com maior nível de evidência na proteção cardiovascular. Ela protege as paredes dos vasos sanguíneos, ajuda na síntese de colágeno que mantém as artérias flexíveis e tem ação direta contra o estresse oxidativo. Os flavonoides do limão, especialmente a esperidina e a diosmina, têm ação anti-inflamatória e ajudam a reduzir a viscosidade do sangue, o que melhora o fluxo sanguíneo e reduz o risco de formação de coágulos. Então, quando você junta gengibre, canela e limão em um único chá, você está criando uma combinação que age em pelo menos 3 frentes diferentes ao mesmo tempo: redução da inflamação, melhora da sensibilidade à insulina e proteção oxidativa das artérias. Isso não é mágica, é bioquímica. É o seu corpo recebendo o suporte certo para fazer o que ele sabe fazer, se regular, se proteger e se curar. Mas existe um detalhe que faz toda a diferença e que a maioria das pessoas ignora: o horário. Por que de manhã, em jejum? Quando você acorda, o seu corpo está num estado de leve cetose noturna.
O fígado passou a noite inteira processando gordura como fonte de energia. Os níveis de insulina estão baixos, o sistema digestivo está limpo. Nesse momento, qualquer substância que você ingere tem uma biodisponibilidade muito maior, ou seja, o seu corpo absorve e utiliza os compostos ativos de forma muito mais eficiente do que se você tomasse o mesmo chá depois do almoço, por exemplo. Tomar o chá em jejum também potencializa o efeito termogênico do gengibre. O gengibre aumenta ligeiramente a temperatura corporal e acelera o metabolismo, que contribui para a mobilização de gordura estocada, inclusive a gordura visceral, que é aquela que se acumula ao redor dos órgãos e que está diretamente associada ao aumento de colesterol e triglicerídeos. Além disso, o ritual matinal tem um impacto psicológico e hormonal que não deve ser subestimado. Começar o dia com um ato consciente de cuidado com o próprio corpo ativa o sistema parasimpático, reduz os níveis de cortisol basal e coloca o organismo num estado mais receptivo, menos estressado, mais voltado para a regeneração. E o cortisol crônico elevado, que é o cortisol do estresse diário que não para, contribui diretamente para o aumento de triglicerídeos e para o processo inflamatório que compromete as artérias. Agora, como preparar esse chá da forma certa? Você vai usar uma raiz de gengibre fresca, um pedaço pequeno, de uns 2 a 3 centímetros. Descasca, rala ou corta em fatias finas. Coloque em água já quente, não fervente, porque a água fervente pode destruir parte dos compostos ativos do gengibre. A temperatura ideal fica em torno de 85 a 90 graus. Deixe em infusão por 5 a 7 minutos. Depois você adiciona meia colher de chá de canela em pó. De preferência a canela do Ceilão, que é mais clara e tem menos cumarina do que a canela cássia. A cumarina em excesso pode ser prejudicial ao fígado, por isso o tipo importa. Por último, espreme o suco de metade de um limão, prefira o limão siciliano se puder, porque ele tem menos acidez e mais flavonoides. Mas o limão Tahiti também serve. Não adiciona açúcar. Não adiciona mel se você tiver triglicerídeos muito altos, porque o mel, apesar de natural, é rico em frutose e pode piorar o quadro de triglicerídeos em pessoas sensíveis. Se precisar de algum adoçamento, uma pitada mínima de estévia pode ser usada, mas o ideal é se acostumar com o sabor natural do chá. Com o tempo, você vai perceber que o sabor é reconfortante, quente, levemente picante, com aquele frescor do limão que desperta o paladar. Toma devagar. Senta, respira, não engole correndo enquanto olha para o celular. Isso é parte do tratamento também. O ato de desacelerar, de estar presente, de dar ao seu corpo esse momento de atenção genuína faz parte do protocolo. Agora eu preciso ser honesto contigo sobre o que o chá faz e o que ele não faz, porque desinformação em saúde é perigosa e eu não vou contribuir com isso. O chá não substitui medicação. Se o seu médico prescreveu uma estatina, um fibrato, um ômega 3 de alta concentração, você não vai tomar um chá e largar o remédio. Isso não é o que estou dizendo. O que estou dizendo é que o chá é um aliado poderoso dentro de um contexto maior de mudança de estilo de vida. Ele potencializa os resultados da alimentação saudável, do movimento físico, do sono de qualidade e, quando indicado, da medicação adequada. Ele não é o único recurso, mas é um recurso subestimado, acessível e eficaz que a maioria das pessoas descarta porque parece simples demais para funcionar. E essa é uma das armadilhas mais comuns que eu vejo no consultório. As pessoas acreditam que só o que é caro, difícil, tecnológico ou prescrito em receituário médico tem valor terapêutico real. Mas a biologia não funciona assim. A natureza existe há muito mais tempo do que a indústria farmacêutica e boa parte dos medicamentos que a gente usa hoje são derivados ou inspirados em compostos encontrados em plantas. O gengibre, a canela, o limão não são folclore, são farmacologia natural com mecanismo de ação estudado e descrito na literatura científica. Mas o chá também não vai fazer milagre sozinho se o resto da vida continuar igual. Se você toma o chá de manhã e almoça com fritura, tira gosto de final de semana com cerveja gelada, dorme 5 horas por noite e não se mexe durante o dia, o chá vai fazer pouco. A lógica é a de que você está enchendo um balde com furo. O chá ajuda a encher. Mas se o furo for grande demais, o balde nunca vai ficar cheio. O que eu oriento para os meus pacientes é um pacote. O chá matinal é a âncora, o ritual que começa o dia com intenção. Mas ele vem acompanhado de uma alimentação que privilegia gorduras boas, como azeite de oliva, abacate, castanhas, peixes de água fria ricos em ômega 3. Uma alimentação que reduz o consumo de açúcar refinado e farinha branca, que são os principais responsáveis pelo aumento de triglicerídeos na população atual, muito mais do que a gordura dietética em si. Uma alimentação rica em fibras solúveis como aveia, linhaça, feijão, lentilha,
que se ligam ao colesterol no intestino e ajudam o corpo a eliminá-lo antes que ele chegue à corrente sanguínea. E o movimento. O corpo humano não foi feito para ficar parado. Qualquer forma de movimento físico regular, seja uma caminhada de 30 minutos por dia, uma bicicleta, uma natação, qualquer coisa que eleve a frequência cardíaca de forma moderada e constante, tem impacto direto no perfil lipídico. O exercício aeróbico é um dos remédios mais eficazes que existem para aumentar o HDL, que é o colesterol bom, aquele que ajuda a limpar as artérias, e para reduzir os triglicerídeos. É gratuito, não tem efeito colateral e funciona para qualquer pessoa que possa se mover. Eu sei que parece muito. Eu sei que quando as pessoas chegam no consultório ou assistem a um vídeo como esse, às vezes a quantidade de informação pesa. Parece que tudo precisa mudar ao mesmo tempo. Mas não é assim que funciona na prática. Não é assim que o comportamento humano se transforma. Começa pelo chá, sério, começa por aí. Porque o chá é simples, é rápido, é agradável e ele te coloca num estado mental de cuidado com o seu corpo que naturalmente começa a puxar outras mudanças. Quando você passa 3 dias tomando chá de manhã, você começa a prestar mais atenção no que você está colocando na boca depois. Começa a preferir o almoço mais leve, começa a sentir a diferença de disposição no meio da tarde. E aí a caminhada começa a parecer menos difícil, e o sono melhora, e o estresse diminui um pouco. É uma cascata, mas ela começa com um gesto pequeno, consciente e consistente. Deixa eu te contar sobre uma paciente minha. Vou chamar ela de Dona Célia, sem citar nome real. Ela tinha 62 anos quando chegou no meu consultório com triglicerídeos em 380, colesterol LDL em 164 e já apresentava um espessamento leve na carótida no ultrassom. Ela era hipertensa, estava com sobrepeso, não fazia atividade física, dormia mal e comia muito biscoito recheado à noite como forma de lidar com a ansiedade. O perfil clássico que aparece com frequência preocupante em consultórios como o meu em todo o Brasil. Eu prescrevi a medicação que o quadro dela pedia, mas junto com isso trabalhamos o estilo de vida. E uma das primeiras coisas que ela incorporou, porque era simples e ela conseguia fazer, foi o chá de manhã. Ela me contou que o ritual ajudava a começar o dia de forma diferente, mais calma, com aquela sensação de que estava fazendo algo bom por ela mesma. Depois de 4 meses, os triglicerídeos dela tinham caído para 190. O LDL estava em 122. Ela tinha perdido 4 quilos sem fazer dieta radical, dormia melhor. A pressão estava mais controlada. Obviamente, a medicação teve papel nisso, mas ela mesma dizia que o chá foi o começo da virada, porque ele representou uma escolha diária de autocuidado que foi se espalhando para outras áreas da vida. Eu não conto isso para dizer que o chá curou ela, conto isso para dizer que às vezes o que parece menor é o que tem o maior poder simbólico e prático no processo de mudança. O chá não é só bioquímica, é um gesto, é um compromisso silencioso que você faz consigo mesmo toda manhã. E para quem está na faixa dos 45 aos 60 anos, essa reflexão tem um peso especial, porque é exatamente nessa fase que o corpo começa a cobrar as décadas anteriores. É onde os efeitos do estresse acumulado, da alimentação descuidada, do sedentarismo, da privação de sono aparecem nos exames de sangue. É onde o risco cardiovascular começa a escalar de forma mais rápida. E é também onde a janela de prevenção ainda está aberta. Ainda dá tempo de reverter quadros que parecem assustadores. Ainda dá tempo de limpar as artérias, de baixar os triglicerídeos, de melhorar o colesterol, de reduzir a inflamação sistêmica e de chegar nos 65, nos 70, nos 75 com saúde, mobilidade e qualidade de vida. Não é questão de vanidade, é questão de poder estar presente para a família, para os filhos, para os netos, para o próprio projeto de vida que você tem, seja lá qual for. A saúde cardiovascular não é um assunto médico abstrato. É a base de tudo. É o que permite que você acorde de manhã com energia, que você suba uma escada sem perder o fôlego, que você viaje, que você ria, que você viva de verdade e não apenas sobreviva administrando sintomas. Por isso eu insisto nessa conversa, por isso eu gravo esses vídeos. Porque eu sei que muita gente não tem acesso a uma consulta com um cardiologista, porque eu sei que muita gente ouve do médico que o colesterol está alto, recebe uma receita e vai embora sem entender nada do que está acontecendo dentro do próprio corpo. E saber faz diferença. Entender o mecanismo faz diferença. Porque quando você entende, você deixa de tratar a saúde como uma obrigação chata e começa a tratá-la como um ato de amor próprio. Esse chá que eu descrevi hoje é real. Os compostos nele são reais. As evidências são reais. A mudança que ele pode representar na sua vida, quando inserido num contexto maior de cuidado, também é real.
mas precisa ser feito com consistência. Não é tomar uma vez e esperar resultado. É todos os dias, por semanas, por meses. É fazer parte da sua rotina, assim como escovar os dentes. Porque a saúde não é construída em episódios, é construída em hábitos. Se você chegou até aqui, é porque você se importa com você, com o seu corpo, com o seu futuro. E isso já é o começo de tudo. Você não precisa ser perfeito, você precisa ser consistente. Começa amanhã de manhã. Pega o gengibre, a canela, o limão, ferve a água, prepara o chá, senta, respira e faz isso de novo no dia seguinte, e no outro, e no outro. O seu coração vai sentir a diferença. Mas mais do que isso, você vai sentir a diferença na disposição, no sono, no humor, na forma como você se relaciona com o seu próprio corpo. E quando vier o próximo exame, você vê aqueles números melhorando, você vai lembrar que começou com um chá simples numa manhã comum. E que às vezes é exatamente assim que as grandes transformações começam. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Nele eu vou te mostrar outros aliados naturais que, combinados com o que você aprendeu hoje, podem acelerar ainda mais a limpeza das suas artérias e a sua saúde cardiovascular. Clique no card e confira, porque quem cuida do coração hoje vive muito mais e muito melhor amanhã.